Salve família, muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu canal. Eu me chamo Nick e esse é o primeiro episódio de um projeto novo que eu estou dando continuidade agora e eu espero que vocês gostem. Eu peço que você clique no botão de like e compartilhe o vídeo se você gostou. Vamos lá pro vídeo. Bom, gente, basicamente a trama do Paciente 63 gira em volta de uma pessoa aleatória, o Pedro Reuter, que em um dado dia simplesmente chega ao consultório da doutora Elisa. Ela é uma renomada psiquiatra. Ela trabalha nessa clínica há mais ou menos uns 12 anos. E o que acontece? Num dado dia, chega uma pessoa que fala que ela é um viajante do tempo e que ela veio do futuro. E nesse meio tempo dela conversando com o viajante no tempo, Pedro Reuter, ele se utiliza de inúmeras técnicas de persuasão para levar a doutora a realmente acreditar que ele é um viajante no tempo. E durante toda a série você vai perceber que a série meio que brinca com a nossa perspectiva da realidade. Como assim? Eu creio que todos nós aqui temos uma identificação do que é a realidade e o que não é. Tanto é que algumas ideias para nós soam como um absurdo, né? E é isso que a série busca realmente passar pra gente. No meu entendimento, na minha perspectiva da série, o que eu senti foi o seguinte, que a série, em inúmeros momentos, colocava a gente como se a gente estivesse na perspectiva da doutora Elisa, realmente. Né? Porque, olha, não teria como se a gente dar 100% de razão pro Pedro. Porque a doutora, ela lida com as mais diversas situações todo dia. Ela é uma psiquiatra e, cara, imagina o quanto de gente que fala essas coisas absurdas pra ela todo dia, né? Porém, com o Pedro é diferente, pois inúmeras coisas que o Pedro fala pra ela realmente se concretizam. Por exemplo, ele fala que ela ia receber uma mensagem em um sonho e que futuramente ela deveria contar pro Pedro o que seria essa mensagem, sabe? Então o que acontece? No decorrer do segundo episódio do podcast, percebemos que o ceticismo da doutora Elisa vai mudando. Ela vai realmente acreditando em tudo aquilo que o Pedro tá falando. Porém, ela começa a tomar algumas atitudes um pouco desnecessárias. Por quê? A doutora, tendo uma posição, um ponto de vista tão cético, naturalmente ela vai procurar meios para sustentar aquela realidade que ela criou. Então, ela começa a chamar profissionais, né? Ela chama um amigo dela que tem um teste do polígrafo. Olha, gente, caso vocês não saibam, polígrafo é uma pseudociência e não diz se a pessoa está realmente mentindo ou não. O polígrafo mede só o nível de estresse da pessoa, né? E, enfim, pseudociência. Porém, o Pedro passa, né, nesse teste que esse amigo da Elisa faz. E o que acontece? Ele fala o seguinte, o amigo da Elisa, que ou o Pedro realmente acredita nessas coisas, né? Ou ele foi treinado para passar no teste do polígrafo e por isso que aqueles resultados demonstravam que estava sendo real o que ele estava falando, certo? Não convencida com isso, Elisa chama um físico para ver o Pedro e tal. E o que acontece? Esse físico fala com o Pedro, né, para entender como ele viajou no tempo. Porém, o Pedro começa a debochar desse físico. Fala assim, se eu te der essa informação, o que tu vai fazer com ela, né, e tal. E, cara, é super compreensível, pelo menos pra mim, que sou amante de filme de ficção, e eu já entendi o que ele fez nessa parte da audiosérie. Por quê, cara? Se você dá uma informação
para uma pessoa do passado, como, sabe, de tecnologias do futuro, você vai estar criando ali um problema. Por quê? A linha do tempo não vai se comportar do jeito que ela deveria estar se comportando. Então você vai acabar criando uma linha do tempo alternativa. Tanto é que o próprio Pedro, ele explica que, olha, é melhor você parar de trazer essas pessoas aqui, porque você fazendo isso, eu pode acabar da nossa realidade, né, acabar variando para uma, ele chama de variação anômala, alguma coisa assim. Perdão, não lembro o exato contexto que ele falou, mas foi mais ou menos assim. Então, gente, eu achei essa série muito incrível devido à semelhança, acho que foi o mais óbvio que ficou com todo mundo, dela com outras séries desse gênero. Por exemplo, com Dark. Eu acho que Dark também brinca muito com essa nossa percepção da realidade, principalmente na questão dos paradoxos que tem lá e essas coisas do gênero. Porém, em Paciente 63, a maneira que ele se utiliza de teorias científicas e de paradoxos envolvendo viagem no tempo foi genial. Por quê? Para quem assistiu até o final, entende uma frase que é bem famosa nesses filmes que envolvem viagem no tempo, que é: o fim é o começo e o começo é o fim. Por quê? Quando o podcast tá no último episódio, no final, observamos que a doutora Elisa, ela vai se encontrar na mesma perspectiva do Pedro. Por quê? No começo do episódio, o Pedro, ele era uma pessoa que tentava convencer a doutora Elisa a todo momento que ele de fato era uma pessoa que estava viajando no tempo, que ele é uma pessoa que vinha do futuro, né? E ele não conseguiu fazer isso de jeito nenhum, devido ao ceticismo da doutora Elisa. E no final da série percebemos que os papéis se invertem. Por quê? A realidade da doutora Elisa agora é a realidade do Pedro. Como assim? Bom, o Pedro veio do futuro. Ele veio de 2063, se eu não tô enganado. E a doutora Elisa veio de 2023. Porém, é revelado que o ano que a doutora Elisa se encontra no final da série é 2012. E esse é o grande, da parte mais genial da série. Por quê, gente? Bom, essas teorias que a série aborda, o efeito Gagné-Mallet e os paradoxos temporais, giram em torno disso, giram em torno desse ciclo que não acaba. Inclusive em Dark, esse ciclo é o eterno ciclo de Nietzsche, que basicamente diz que algo que está em um paradoxo vai continuar em um paradoxo indeterminado. E é basicamente isso que a série aponta também. Bom, no decorrer dessa série, algumas coisas ficaram implícitas, né? Mais implícitas no sentido de referências, como, por exemplo, o jeito que essa série brinca com essa distorção da realidade. Eu creio que o autor ele se inspirou muito em Matrix para fazer essa comparação, né, até honrosa, e também em algumas séries, né? Por exemplo, eu acho que a inspiração mais óbvia que nós temos aqui é Dark, né, que tem essa pegada também de viagem no tempo. Porém, o autor trouxe pra gente algumas coisas que, né, eu particularmente não vi em nenhum local, como esse novo meio de interpretar um apocalipse. Porque olha, nós vivemos em um meio de pandemia. E o que acontece? Nesse meio de pandemia nós realmente percebemos, né, o quão difícil é se isolar do mundo externo. E eu creio que essa foi a pegada do autor a demonstrar como o futuro pode ser. O futuro, cara, devido à nova pandemia, demonstrada na série chamada de Pegasus, o Pegasus mostra que a nossa sociedade muda completamente. O jeito que a gente interage com outras pessoas, a forma com que os nossos relacionamentos se manifestam atualmente, né? E também tem algo muito importante,
que a série aponta que seria como se fosse a evolução da cultura do cancelamento. Se eu não me engano, no ano de 2030 ocorre o ápice, que na série chamam de o expurgo de Berlim, e que nesse ápice algumas pessoas são condenadas, né, porque elas se manifestavam contra o regime, e esse regime simplesmente incendeia um prédio, e nesse prédio tinham milhares de crianças, né? de crianças e de alguns budistas, se eu não estou enganado. Perdão se eu me enganei nessa parte. Porém, gente, algumas coisas me deixaram muito pensativo em relação a como o nosso futuro pode ser, né? Porque hoje em dia nós percebemos o grau de influência, postagem nas redes sociais pode acarretar, né, nossas vidas, e a maneira que nós estamos também diretamente conectados nas redes sociais e as influências que elas geram na nossa vida. E é isso, gente. Desde já eu peço desculpas, né, se o meu vídeo ficou um pouco robótico. Me desculpe por isso. É o meu primeiro vídeo aqui nesse canal, então eu peço que vocês compreendam também, né? Desculpa se eu errei alguma coisa. E muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixa seu like e compartilhe o vídeo também. Se inscreva no canal. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua visualização. E seja bem-vindo ao meu projeto.